Bem-vindos e bem-vindas ao podcast mais rico do Brasil comigo, Tainara Araújo. E como sempre, eu venho trazendo o que para vocês? Somente coisas boas. E eu somente trago aquilo que eu uso. E uma delas é qual? É a iGreen. E o que é a iGreen? A iGreen, ela também faz parte da empresa Vibra. Pesquisa sobre a empresa, ela é gigantesca. Mas, Tainara, o que é de bom? O que tem de bom nela? Você gosta de ter de desconto? Quem é que não gosta de ter de desconto? Né? E se eu te falar que a iGreen, ela te dá 10% de desconto na sua conta de luz. Se eu te falar que 20% é sim ok. Que maravilha, não é? E como é que funciona isso? A iGreen, ela trabalha com energia solar. Olha só que maravilha, hein? Ou seja, além de te dar de desconto, você ainda ajuda a natureza adquirindo a iGreen. Então já acessa aqui esse QR Code, chama um dos licenciados e vamos embora para a iGreen Energy. E agora vamos começar um podcast assim que eu fiquei muito feliz e assim, querendo que ele ocorresse já. Eu estou aqui com o Instagram. É a Bruna Vai, diz aí, Bruna. Stanícia. Bruna Stanícia. Isso. Esse sobrenome, ele é? Italiano. Italiano, A pronúncia é Staniccia, só que se eu falar assim... Staniccia! Ai, que chique, ó, gente, que chique, hein? Ó, a Bruna, ela é mãe de 3. Ela é doula. Ela vai dizer aqui, tá bom, o que é isso? Eu achei isso maravilhoso. E eu vou te falar assim, o que está aqui no Instagram dela que eu amei. Facilitadora de partos quânticos, física quântica aplicada, parto é portal de fusão entre matéria e energia. Maravilhoso isso. E parir é colapsar vida. Oh, que coisa mais linda, mais forte, né? Só quem é mãe, ou então quem quer ser mãe, ou então quem está ali já com o bebezinho sabe o que é isso. Então, já quero dizer bem-vinda para você, Bruna, bem-vinda ao podcast. Estou muito feliz de ter você aqui. Eu que tô feliz de ter recebido esse convite. Maravilha. Tô muito honrada, muito grata por essa oportunidade. Ainda mais de me falar uma coisa que eu amo, né? Sim, um amor assim que de fato dá pra gente sentir. Isso é muito bom. Bruna, eu quero que, antes da gente começar, a gente conversou. E a Bruna já contou tudinho, mas você vai ficar sabendo, viu? Não se preocupe. Então, Bruna, vamos começar lá do comecinho. Certo. Lá em 2016? Isso. Foi isso? Então, conta como é que foi. Que aconteceu lá no comecinho, quando você se deparou com essa palavra física quântica. Certo. Como eu falei, né? Era uma fase da minha vida que tava tudo certo. Tinha um emprego legal, ganhava bem, tinha minha moto, tava morando com a minha melhor amiga, tava namorando o cara que eu queria, que hoje, inclusive, é meu marido, pai das minhas 3 filhas. Que maravilha, né? Maravilha. Ali eu creio que você já aplicou. Eu já tava colapsando e não sabia. Sim, é isso mesmo. E eu lembro que, apesar de estar, assim, numa fase boa externamente, né? Eu senti um vazio. Um vazio que eu não sabia explicar. Eu não sabia Sim. o que era. Não sabia de onde vinha. E eu lembro que uma vez eu comentei isso com um colega de trabalho, né? Com um amigo de trabalho. E aí fiquei ali, né? Desabafando com ele. Falando, poxa, né? A gente tá aqui nesse emprego, eu ganho bem, tá tudo certo. Tô namorando. Tenho minha moto, tenho minhas coisas. Mas, poxa, sinto que tá faltando alguma coisa. E ele me ouvindo bem atento. Na hora que eu terminei de falar, ele, bem sério, só virou pra mim e falou, você conhece física quântica? Naquela hora que fez um mínimo sentido, né? Pra mim. Tipo, meu, assim? eu tô aqui, né, abrindo meu coração, desabafando, ele vem me falar de conta. Na minha cabeça era isso, conta, matemática. Como assim? O que tem a ver? Eu tô falando A, ele tá falando Z. Enfim, e aí ele falou, não, então, dá uma pesquisada nisso daqui, me passou alguns conteúdos, me passou algumas pessoas, né, de referência do tema. Só que ali na hora eu falei, tá bom, depois eu olho. Falei nada. Fala sério, esse cara não falei nada. Tá, sim. 3 meses depois,
né, desse dia, eu sofri um acidente de moto, saindo do meu trabalho, tava indo pra casa, eu sofri um acidente de moto. Caraca. E nesse acidente, eu fraturei a coluna. Eu não tive um arranhão, Tainara. Não tive Não nenhum brinca. arranhão. Eu só fraturei a coluna. Meu Deus. A lombar 1, a L1 pra ser mais precisa. E aí, por conta dessa fratura, eu fiquei 2 dias sem o movimento das pernas. Eu não sentia da cintura pra baixo. Eu não- 2 dias sem 2 dias. sentir o movimento das pernas. 2 dias. Então foi algo assim bem sério mesmo. Foi. Tanto é que quando, né, eu cheguei lá na emergência, que tiraram raio-x e tal, que minha mãe, né, já ligaram pra minha mãe já veio pro hospital, falaram, olha, ela fraturou a coluna. E não falaram nada pra mim, falaram pra ela me contou depois. E as chances dela voltar a andar são bem baixas, porque ela não tá sentindo as pernas. Não brinca, Bruna. E, meu, imagina, tu passar por isso com 22 anos, tipo… Começando a vida. Exatamente. Começando a Com vida. tudo prumado, né? Com um relacionamento legal, um trabalho legal, enfim. Caracos. E aí foi, assim, bem difícil. Mas, né, ali no final do segundo dia, que os movimentos começaram a voltar, a sensibilidade começou a voltar, poxa, tem uma esperança aqui, né? Só que, no dia que eu recebi alta, eu passei, né, por um neuro, ele olhou todos os meus exames, eu tava com aquele colete, né, de imobilizar, parecia um robozinho, não podia Sim, virar. não podia virar. Não podia. Sim. Até pra andar de carro, tinha que ser com muito cuidado. porque- Sério mesmo? Meu Deus, é. que… E aí, eu lembro dele me falando, ele, olha, você vai ficar um tempo de colete, né, vamos ver como que vai voltar aí esses movimentos, vai voltar completo, você não vai, porque também tinha isso, né, podia voltar, podia não Ou voltar, não. ou parcialmente, né. Sim. Ele falou, então, fica um período com o colete, se recuperando em casa, depois você volta e a gente vê. Mas assim, aí ele falou, eu já te dou 2 opções. Ou você tenta fazer uma cirurgia, porque como eu te expliquei, eu quebrei o ossinho de dentro da vértebra, não o ossinho de fora. Só que ele falou, como que você conseguiu fazer isso? Não, porque no pensando de fato, né? Uhum. O correto era o quê? Você ficar toda machucada e quebrar o de fora. Porque é o disquinho da vértebra e tem 2 ossinhos assim. Sim. Ao invés de eu quebrar esse ossinho que foi o que impactou, eu quebrei o de dentro. Meu Deus. Exatamente. Eu também não sei como eu fiz isso, mas enfim, aconteceu. E aí ele me falou: olha, você tem 2 opções. Ou a gente tenta uma cirurgia pra reparar, né? Pra dar uma sustentação aí nessa coluna, coloca placa, parafuso. Mas, por ser uma cirurgia delicada, com um risco relativamente alto, eu não vou mentir pra você. Nessa cirurgia, você já tem 40% de chance de já sair na cadeira de roda, da cirurgia não dar certo. Nossa, e eu vi aquilo com 22 anos. Ou. Aí eu falei, nossa, né? Tomei esperança. Outra opção. Ou você vai viver uma vida cheia de limitações. Como assim limitações? Você não vai poder correr, você não vai poder pular, não vai poder andar de skate, de patins, bicicleta, surfar. Ou seja, você estaria fadada a ficar no sofá. Isso. Era Exato. isso. Tanto é que ele falou: se um dia, por acaso, você estiver lavando o quintal da sua casa, escorregar e cair de bunda no chão, tu vai ficar paraplégico. Meu Deus. Que isso. Eu saí de lá em prantos, né? Eu Eu- falei, nossa, minha vida acabou. imagino. Acabou, não vou mais poder Sim. fazer nada, né? Porque qualquer coisa, qualquer impacto, Já era. perco o Sim. movimento das pernas. Enfim, fui pra casa, acabei ficando afastada do trabalho, fui pra casa. E aí, depois de alguns dias, com um tempo de sobra, me veio, né, aquela fala do meu colega falando: ah, você conhece física quântica? Eu falei, bom, se eu operar, corro risco de ficar paraplégica. Se eu não operar, também corro risco de ficar paraplégica. Vamos ver, né, o que dá aqui. Comecei a pesquisar. Aí assisti um conteúdo, assisti outro, fui lendo e fui entendendo o que é a física quântica, o que ela provava, como que funcionava. E Relatos de pessoas que também Sim. estavam, né, aplicando nas suas vidas e tendo resultados extraordinários. Eu falei, bom, não tenho nada a perder, por que não? Por que não? E como é que foi? Que vídeo foi que você viu? Olha, o primeiro vídeo que eu vi foi do Hélio Couto. Quem conhece física quântica e não conhece Hélio Couto, não conhece física quântica. Então já Porque, fica a assim, dica aí, hein? Ele é referência aqui no nosso Sério país. Ele é mesmo? referência. Que Sim. maravilha. E na época, inclusive, que eu descobri, ele dava palestras presenciais aqui no ABC de São Olha, Paulo. aqui pertinho. Me arrependo de não ter ido na época, mas não deu, né?
E aí comecei, né, a ver os conteúdos dele, via de outras pessoas também, a Michiko Goswami, até o Deepak Chopra também, outro médico renomado que tem essa Maravilha. abordagem. E aí eu fui vendo que pessoas sérias, com cargos, né, com Sim. reconhecimento, com embasamento científico, falando aquilo, né, explicando aquilo, trazendo aquilo para o mundo. Eu falei, vou tentar então. Então, beleza. Então eu tenho uma terceira opção. Me dei uma terceira Maravilha. opção. Maravilha. E comecei a fazer esse trabalho, né, que é muito mental, sentimental, né, porque aquilo, não sei se eu já posso falar o que é a física quântica. todo Sim, mundo tá não, super- já o que pode que é? já agora, isso mesmo. O que é a física Então, quântica? Vamos lá. A física quântica, ela é uma ciência que estuda o mínimo, o menor tijolinho do que compõe essa realidade. Então, tudo ao nosso redor é feito por átomo, né? Completamente tudo. E a física quântica, ela estuda o comportamento desse átomo. Porque se tudo é composto de átomo, então por que a parede é dura, minha pele é mole, a lataria do carro é dura, enfim. Sim. E aí a física quântica mostra que é tudo uma questão de frequência. Esse átomo, ele pode ser duro, mole, fumaça, líquido, de acordo com a frequência que ele vibra. E mais do que isso, existe até um experimento que a gente usa como referência para tentar explicar, né, para as pessoas de uma maneira assim mais simples de entender, que eles pegaram uma parte do átomo, que é um elétron, e eles colocaram num canto da sala uma placa, né, para eles verem o que acontecia se eles jogassem esse elétron ali naquela placa. Só que no meio do percurso tem uma outra placa com duas fendas, por isso que se chama do experimento dupla fenda, com 2 buraquinhos. Maravilha. E aí eles pegaram e fizeram esse experimento. Quando eles voltaram para ver o resultado, eles perceberam que aquilo que eles estavam, que eles entendiam, né, como uma partícula, vamos colocar como se fosse uma bolinha de gude. Sim. Como se a bolinha de gude, ao ser lançada nessa fenda, ela acusou ali no sensor que ela passou como uma fumaça, uma onda. Caraca, isso. Não, fala sério. Como hein? assim, né? Fala. Impossível. Gente. Repetiram o experimento. Só que dessa vez eles repetiram o experimento observando. Nisso que eles repetiram o experimento observando, o elétron se comportou como uma partícula. Ou seja, o mesmo elétron, ele voltou a se comportar como se fosse uma bolinha de gude. Meu, isso vai muito além da. Não, sério. A mente humana, ela não consegue. É muito difícil de conceber. Meu Deus, isso aí é. Exatamente. Sério? E aí, Caraca, o que acontece? que é Ela isso? mostra que a nossa consciência, ou seja, o observador, influencia completamente no comportamento da realidade. No caso, você fala do observador é você. Sou eu. Todos nós somos. O observador. Deus é o observador máximo. Sim, Tudo existe sim. porque ele quer que isso exista. sim. E aí, quando eu me deparei com essa informação, eu fiquei maravilhada. Eu falei, nossa, como assim? Então quer dizer que, na época, né, se eu pensar que eu tô 100% saudável, se eu pensar que eu tô 100% curada, que a minha coluna vai se recuperar 100% e que eu não vou ficar paraplégica mesmo se eu sofrer algum tipo de impacto, então tá bom. E aí eu comecei a fazer esse trabalho Você interno. começou a fazer. E foi assim, de começo, você sentiu que foi difícil por conta da. Porque assim, você sabia que tinha aquilo. Sim. Foi difícil ou então já foi. Não, já foi. Não, foi porque a mente, ela resiste, né? Porque Resiste, né? como que você tá pensando numa realidade se você tá vivendo outra? Isso que é o difícil. Porque eu tava lá na cama, eu levantava pra ir no banheiro, eu sentia a fratura. Me doía. E aí, o que eu pensava? Quando eu, né, depois que eu absorvi essa informação, o que eu pensava? Tá cicatrizando, eu tô sentindo, tá cicatrizando. Caraca, não brinca, recuperando. Bruna. Sério. Foi o que eu encontrei pra tentar enganar a minha mente. Que maravilha! Sabe? Então, toda vez que eu sentia a coluna pegar, né, porque tá cicatrizando. Tá Meu calcificando. Tá tudo certo, é isso mesmo. Vai dar certo. Já tô recuperada. E eu me visualizava. Tanto é que era pra eu ficar 6 meses de colete. Com 3 meses eu teria o retorno. Antes do 3º mês, não façam isso, tá, gente? Eu já tava indo pra pista de skate, andando. Lógico, não abusava, não
Mas eu Sim. comecei a agir como se eu não Você que estivesse pensa, eu fraturada. vou pôr isso em prática de fato. Eu não dava um rolê de skate, mas eu dava uma Sim. remadinha, dava uma andadinha. Pra quê? Pra eu também ajudar a minha mente a entender que eu não tenho limitação. Que maravilha, isso é muito bom. É. Isso é muito bom. É difícil, mas é muito bom. É difícil mesmo. E aí eu fui, né, criando essas opções pra mim, né? Pra tentar fazer a minha mente aceitar que eu já tava curada, que eu já… No 3º mês, voltei, né, pro neurologista, que falou que eu só tinha 2 opções. Ele pegou os meus raios-x atuais e falou: você tá de recuperação, né? Você tá quietinha, só tá levantando pra ir no banheiro. Sim, doutor, sim, com certeza. Lógico. Não queria levar bronca, né? Ele, então, nossa, porque olha, eu vou te confessar, sua recuperação tá muito boa, viu? Aqui já calcificou e tal. Realmente, quando eu levantava a minha blusa, dava pra ver, assim, uma marquinha na minha pele do lugar da fratura. Caraca. Então, tipo, criou mesmo porque quando a gente fratura um osso, faz Sim. uma calcificação, como se fosse uma Sim. cicatriz na pele, mas é no Sim. osso. Falou, realmente, a calcificação aqui tá muito boa e tal. Eu não sei o que você tá fazendo, mas continua. Yes, né? Achei. Maravilha. E aí, já era pra eu ter ficado 6 meses de colete. Fiquei só 4. Olha só. Que aí ele falou, olha, em vez de eu falar pra você voltar daqui a 3 meses, volta daqui 2. Não, volta daqui 2. Aí eu, Maravilha. já no outro, na verdade, eu já cheguei na 2ª consulta sem colete. Ele, você é abusada, hein? Eu falei, não, doutor, já tô curada, já era. Que maravilha. Me fala se também era isso ou então não. Eu vi um dia um vídeo de era uma matéria, né? Um documentário, Uhum. aonde o rapaz ele pôs 2 copos de água. Era 2, então era 3. É o experimento do Masaru Emoto. Não, Sim, já conheço. já viu? Uhum. Me fala se isso também é. É? E assim, e para aquele copo que ele só dizia que estava ali com, né, água, coisas boas, tinha cristais. Me fala se também. É isso. Eu É isso. fiquei, meu Deus, que é isso? Agora você pensa, se através de uma simples palavra a gente consegue mudar os cristais da água, o que isso não pode fazer na vida de uma pessoa? É isso mesmo. Verdade. Até mesmo porque a gente é mais da metade de água, né? Sim, né? Isso mesmo, Então, nós somos água. Se a gente Sim. consegue modificar um potinho, a gente também consegue modificar uma coisa Isso maior. é muito bom Mas mesmo. tem um experimento muito parecido que também é do mesmo rapaz, que é com arroz. Não sei se você já viu. Ele pega 2 potinhos de arroz. Ele fala, né? Ele xinga, enfim, briga, intenciona coisa ruim. E no outro ele joga amor, intenciona amor, gratidão. Adivinha qual é o arroz que apodrece mais rápido? O que ele só jogou coisas ruins, né? Exatamente. Meu Deus, como é que pode isso, né? Uhum. Como você falou, é a energia. Isso é muito forte. Muito. Muito forte. Se o ser humano ele aplicar isso na vida, muda muita coisa. Exatamente. E também, né, eu fui uma criança que, assim, eu cresci tendo acesso a um pouquinho de cada religião. Então, tinham pessoas na minha família que iam na missa, outras iam no culto, outras iam no terreiro, outras iam na mesa branca. E eu consegui um pouquinho de cada. E quando eu comecei a entender a física quântica, muitas das coisas que eu sabia através das religiões começou a fazer sentido. Por exemplo, o livre-arbítrio. Se eu consigo modificar uma partícula para uma onda, olha que liberdade é isso, Verdade. né? Então, tipo, tudo começou a se encaixar. Eu confesso que quando eu comecei a entender, comecei a estudar, comecei a entender o que era a física quântica, o que ela queria dizer, é como se Deus me pegasse no colo e falasse, é isso mesmo, minha filha. Que maravilha. Me fala, então, como é que foi? Você atua, né? A sua profissão, ela é… Vamos lá, diz aí. Vamos lá. Vai, solta aí. Eu sou doula, né? E a doula, ela é uma profissional do parto, né? Da área do parto, que acompanha e prepara as mulheres, né? As famílias, obviamente, para a gestação, para o parto, para o pós-parto, né? Por toda essa jornada Que maravilha. Isso é o sonho de eu creio, né? É o sonho de toda mulher que vai pensar, ou então que está ali. Porque, como eu te falei, quando eu vi o teu Instagram, e eu vi que eu falei, gente, eu quero ficar grávida agora. E já marcar com ela já, ó, você vai
Minha já mala falar de comigo doula já já tá do, pronta. do primeiro mês até quando ele sair Sim, e vir sim. pra mim. Sério, porque é algo assim maravilhoso. É como se fosse. É como se. É um apoio Sim, que nós, mulheres, precisamos. sim. Então me fala. Vai, vamos lá. Então, as doulas, elas são profissionais do parto, né? Que têm justamente essa função de acompanhar a gestante durante a gestação, fazendo essa preparação para o parto, para o pós-parto, né? Então, é, eu, né, por experiência própria, digo que a mulher entender o que está acontecendo com ela, com o corpo, com o bebê, entender os processos mecânicos e fisiológicos, tanto do gestar quanto do parir, isso acaba trazendo mais consciência e, obviamente, mais segurança, né? Porque Com certeza. ela tem uma base ali de saber o que tá certo, o que não tá, o que pode, o que não pode, o que é normal, o que não é. Isso, e o motivo qual que eu estou sentindo isso, aquilo. Isso, tem Isso um é muito bom. propósito. É Ela isso entende mesmo, que tem um verdade. propósito. Porque, infelizmente, né, ainda hoje a nossa cultura aqui do nosso país, ela acha que a dor do parto é uma coisa descartável. Tipo, pra que serve? Né? Pra que eu vou ficar lá sentindo dor? Mais fácil ir pra uma Verdade, cesárea. verdade. Só que tem muita coisa por trás disso. E libera, hein? Libera tudinho. Pode dizer. Porque, assim, eu poderia ficar aqui falando milhares de motivos. O porquê um parto normal é melhor que uma cesárea. É claro que, deixar bem claro, a cesárea ela é um procedimento muito bem-vindo quando a mulher precisa dele. Sim. Então, e eu, como eu falei, eu posso te dar 1000 motivos, explicar a fisiologia, anatomia, os hormônios. Só que eu tenho uma palavra que eu resumo o porquê que uma mulher tem que ou precisa passar pelo trabalho de parto. Pela experiência. Maravilha. Por quê? Por que que a gente, às vezes, quer comer um determinado prato em um determinado restaurante? Experiência. Experiência. Por que que a gente quer viajar em determinado país e visitar determinado local? Verdade. Experiência. Sim. E o parir, o gestar, obviamente, o gestar e o parir são experiências que não podem ser substituídas. Você sabe, você é a mãe. A partir do momento em que a gente começa a gestar, que a gente pare, que a gente tenha aquele bebê nos braços, a gente nunca mais é a mesma. Não volta a ser. Não volta. Quem falar que é a mesma. Ó, não sei, comigo, eu vou te falar. Quando eu descobri que eu estava grávida, era como se uma leoa tivesse nascido em mim. Eu falei, filha meu, ninguém toca. Sério mesmo? Sério? A gente desperta uma força que a gente nem imaginava que Eu a falei, gente tinha. isso mesmo, Né? algo assim que eu não sabia opa, Exato. mas quem é essa agora que tá aqui? Que tá aqui? Inclusive, foi muito bom você ter falado isso, Thay, porque eu acho que é esse tipo de coisa que causa aquela falta de identidade depois que a gente vira mãe. Não é? Porque a gente se perde. A gente A gente se perde. Sim. Eu costumo falar para as gestantes que eu acompanho, falo inclusive até para os maridos, né? Falo, ó, ela tá grávida, ela tá gestando. Aproveita, porque essa mulher que você conhece aí, Não vai ser mais a mesma. ela vai morrer. Eu Caracas. falo, ela vai morrer. Ai, mas você tá falando que você vai assustar. Ela vai morrer, só que ela vai renascer junto com o bebê. Que maravilha. Numa versão inimaginável, que nem ela sabe que existia dentro Que dela. maravilha, que maravilha. Né? Então, são experiências que, pra mim, né, vão além da fisiologia, né? Tem todo um contexto energético, espiritual, Sim. né, vibracional. Sim. E obviamente que até eu trazer a física quântica para o meu trabalho, eu passei por um processo de tentar, de fazer essa junção. Me conta sobre isso, porque você falou assim que passou por isso e tinha uma amiga sua. Isso. Me fala como é que foi. Então, eu, né, já tinha descoberto a física quântica depois do meu acidente e continuei estudando, né? Continuei estudando, aprendendo, porque aquilo, né? Conhecimento nunca é demais. É demais, é isso mesmo. E aí eu fiquei grávida em meados de 2018.
Só que eu confesso que naquela época, naquela primeira gestação, eu obviamente tinha uma consciência ali, né, de que a minha percepção poderia influenciar completamente a minha realidade, a minha experiência no caso. E aí, o que eu fiz? Eu falei, bom, então eu preciso construir as minhas crenças, as minhas percepções de ser mãe. Então, eu comecei a estudar fisiologia, anatomia, biomecânica, né? Como que funciona o parto, entender realmente o processo. E eu confesso Sim. que até nessa fase eu deixei um pouco a física quântica de lado. Eu fiquei só focada no corpo, né? Sim. E aí, tive uma gestação muito boa, saudável, tranquila. Com 8 meses, eu tava subindo ali o morro de Itaquitanduva. De boa. 8 meses com barriga. Mentira! Tenho fotos lá, barriguda, linda, maravilhosa. Maravilha! E fazendo isso. Não, eu tive uma gestação, assim, muito ativa. Que maravilha. E aí, tive a experiência do parto. Ganhei no hospital, né? Como a gente normalmente vê por aí. Tive uma doula também no meu primeiro parto, né? Então, Que tive lindo. o acompanhamento da doula. Tive meu marido o tempo todo ali comigo. Só que assim, mesmo eu tendo me preparado, mesmo eu tendo estudado, como eu te falei, a partir do momento em que a gente adentra uma instituição, a gente fica suscetível às regras e protocolos da instituição. Então, por mais que eu tivesse me preparado, eu passei por situações que eu não queria passar. Então, por exemplo, né? Eu pari, a minha filha nasceu numa posição que eu não queria. Eu tomei medicação que eu Você não queria. Sim. Entendeu? E isso acaba atrapalhando o processo. Sim. Depois que eu tive as outras experiências de parto, eu vi que, na primeira vez, eu não consegui nem me entregar pro processo. Caraca. Eu fiquei tensa, eu fiquei nervosa. Tipo, tá, eu tinha a parte teórica, tava ali vivenciando a parte prática, mas ainda assim… Mas aquela experiência que você teve estava ali, né? Exato. Presente. Exato. Caracos. E… Bom, lógico, foi o nascimento da minha primeira filha, a primeira gestação, o primeiro parto. Foi uma experiência positiva, apesar de eu ter passado por certas situações. Mas eu fiquei com aquele gostinho de quero mais. Tipo, poxa, podia ter sido diferente, né? Podia ter sido melhor. Porque, assim, eu nunca acreditei nesse negócio de tipo, ai, porque ser mãe é muito difícil. Ai, porque ser mãe é um saco. Ai, porque você não tem tempo pra nada. E eu não tô romantizando. Até mesmo porque, se você me permite… Eu tenho a impressão de que as pessoas que falam, ai, você não pode romantizar, elas nunca assistiram um filme de romance ou leram um livro de romance. É porque você já leu, obviamente, você já leu, já assistiu. Sim. Num filme de romance, é tudo mil maravilhas? É tudo lindo, maravilhoso, feliz, tranquilo? Não! O romance também tem as suas adversidades, os seus obstáculos, as suas tretas. Sim. Um romance também é difícil. Mais que seja algo lindo ali de se ver, de se ler, mas tem a parte realmente… Vale a pena ser vivido, mas não é mil maravilhas. Verdade. Não é só facilidade, só coisa… Não é. Tem as suas adversidades também. Verdade. Então eu falo que eu romantizo sim, porque pra mim o romance ele é completo, ele tem de tudo um pouco. Maravilha. Né? E aí, bom, eu fiquei com aquele gostinho, né, de que era mais, poxa, podia ter sido melhor, podia ter sido diferente. Poxa, me preparei tanto. Bate uma frustraçãozinha, né? Poxa, me preparei tanto. Aí a gente acaba meio que, eu tô bem, minha filha tá bem, é isso que importa. É o que acontece, né? Quase que unânime. E aí, toquei a vida. Segui a vida, continuei estudando, né? Aí agora era mãe, tava cuidando da minha filha e tudo mais. Deu a pandemia. A gente entrou em lockdown em março de 2020. Foi. Eu descobri a minha segunda gestação em maio de 2020. Ou seja, no auge, tudo fechado, praia tudo lacrada. Fechado, ninguém sai, ninguém entra. Se sair, é preso. Exato. Porque tava assim. Sim, é exatamente. E aí, como eu, né, sempre fui, assim, uma pessoa que nunca gostei muito de hospital, né? Nunca gostei muito de seguir à risca orientações médicas. Eu falei, bom… num cenário pandêmico, agora é que o hospital não é um lugar mais seguro pra eu ganhar minha filha, mas nunca. Verdade. E aí eu peguei e conversei com meu marido. Eu falei, olha, amor, na verdade eu já queria ter tentado o meu primeiro parto em casa. Já queria ter tentado. Tanto é que eu fiquei o trabalho de parto todo na minha casa. Quando eu cheguei no hospital, eu já tava com dilatação total. Pronta, Eu já tava em trabalho de parto há horas. Maravilha. Entendeu? E aí eu falei, bom, amor, agora essa
essa é a chance que eu precisava. De eu viver Porque eu aquilo ainda que eu quero. tava com aquilo, tipo, poxa, podia ter sido melhor. Poxa, podia ter sido diferente. E aí veio a pandemia, conversei com meu marido, ele falou, não, amor, tudo bem. Procura aí uma equipe que você se identifique, chama pra conversar e vamos pra cima. Maravilha. Encontrei equipe, obstetrizes maravilhosas. Fiz todo o acompanhamento normal, de pré-natal, né? Elas também fizeram o acompanhamento comigo. E aí, chegou o dia da minha filha nascer. E assim, diferente do meu primeiro parto, que eu fiquei entre fase ativa e pródromos, eu fiquei 37 horas ali, né, no processo. Na segunda vez, eu comecei a sentir as contrações, eram mais ou menos umas 7 e pouquinho da manhã. Nesse dia, foi num sábado, meu marido tinha subido pra trabalhar em São Paulo, lá no Ipiranga. Eu tava em casa com a minha sogra e com a minha primogênita. E aí eu comecei a sentir as contrações, mas assim, como eu já tinha passado por um parto, eu já sabia que, tipo, Sim. tava longe. Pra mim, tava longe. Tipo, tava doendo, as contrações estavam vindo, mas tava longe ainda de acontecer. Aí o tempo foi passando. Aí quando foi umas 9 e pouco, mais ou menos, eu peguei e mandei mensagem pro Matheus. Eu falei, amor, eu tô sentindo umas contrações, acho que ela tá a caminho. Ele, não, então eu já vou cancelar as aulas aqui, eu já vou descer, não sei o que. Eu falei, não, eu tentando segurar ele, não, só tô te avisando, ixi, vai demorar ainda, fica tranquilo, faz suas aulas aí e tal. E nisso, eu não tinha mandado mensagem pras obstetrizes, eu não tinha avisado. Só que depois que eu mandei essa mensagem pra ele mandou mensagem pra elas, falou, a Bruna tá sentindo contração, Por mim, eu não ia nem falar com ninguém. Ele, a Bruna tá sentindo contração. Aí elas falaram, então, desde que hora? Ele, desde manhã. Aí ela, o que você acha? Você quer que eu vou lá pra ver, né? Porque ele meio começou a ficar preocupado. Ele, se você puder ir lá, só pra ver como que ela tá e tal. Tá tudo bem. Ela ainda demorou um pouquinho pra chegar. Ela chegou em casa, era umas 11h30, mais ou menos. Aí eu tava lá em casa, vinha uma contração, parava, respirava, continuava fazendo, amamentando a primeira, fazendo as coisas ali com a minha sogra. Aí o interfone tocou. Falei, aí eu atendi, era a obstetriz. Ela, oi, Bru, vim aqui ver como é que você tá. Eu falei, mas eu não te mandei mensagem, nem te liguei. Ela, não, mas o Matheus me contou. Ai, caramba, tá bom, né? Já que você tá aí, sobe. Aí ela subiu. E aí, tá tudo bem? Nossa, você tá inchadinha, né? Mas como é que você tá? Como é que tá sentindo muita dor? Eu falei, tá doendo, mas tá de boa, assim, tô tranquila. Ela, vamos fazer um toque pra ver como que tá? Se você quiser, claro. Eu falei, só pra você não ter viagem perdida, vamos lá. Vamos embora. Aí eu peguei, a gente foi pro quarto, deitei na cama, ela colocou a luva e tal, fez o toque, na hora que ela fez o toque, ela abriu um sorrisão. Aí eu, e aí, ela, você já tá com 5 dedos. Eu, o quê? Não brinca. Na metade do caminho, tipo assim, de boa. De boa. De boa. Meu Deus. Falei, você tá brincando, meu? Ela, você já tá com 5 dedos. Eu falei, meu Deus. Ela, falar pro Matheus descer. Agora, porque liga pra ele indo agora. rápido. Eu já vou ligar pra Mari aqui também, pra ela já vir, já trazer tudo e tal. Beleza. Aí, foi meio que, não foi meio, né? Foi psicológico. Depois desse toque, aí o negócio começou a pegar. Nossa, aí veio. Essa é a hora que eu preciso me concentrar, me entregar, que foi o que eu não tinha conseguido fazer da primeira vez. Sim. Né? Pra ouvir o meu corpo, tentar perceber o que ele tá pedindo e levar o processo até o final. Ou seja, foi a hora que você pôs aquilo que você tinha visto o observador. É agora que eu vou pôr a observadora. Isso. Maravilha. Agora é o meu momento. E aí, né, enquanto eles não chegavam, ficava na bola, ia pro chuveiro, dava uma mexidinha e tal. Aí nisso o Matheus já chegou, a outra obstetriz também já chegou junto com ele. Começaram a trazer todo o material, porque a gente fala em parto em casa, mas assim, o parto em casa, né, obviamente planejado com profissionais pra assistir. Sim. Tem todo um aparato, né, eles trazem até cilindro de oxigênio, traz tudo que precisa. Que maravilha, né? Não sabia disso. Basicamente, tudo que você encontra num hospital, numa sala de parto, olha tem, só, que maravilha. Então, né, trazendo assim para o mundo de mãe, ter essa possibilidade em casa é muito mais confortável. Sim. Fala sério. Muito. É você parir no ninho, literalmente. Isso é muito mais confortável. Sim. Que maravilha. E aí fiquei naquele processo. Aí o Matheus chegou, me ajudava com as massagens. As meninas iam preparando tudo, né, deixando todo o material disponível. E eu estava no comando total. A música era o que eu queria.
Eu fazia o que eu queria, exatamente. Eu até brinquei, né? Depois falando que se eu quisesse parir em cima da pia do banheiro, eu ia parir. Entendeu? Maravilha. Tipo, 1000 possibilidades. Maravilha. E isso me trouxe muita segurança, né? Eu consegui relaxar. E aí, né, naquela busca por conforto durante as contrações, eu me deu um negócio de ficar de 4 apoios. Quando eu fiquei de 4 apoios, eu falei, não, é aqui, gente. Prepara aqui, que é aqui que ela vai nascer. Foi a posição mais confortável. Tipo, que mais Caracas. aliviou a contração. Sim. Olha, a mais confortável. Ah, tudo bem. Eles colocaram colchão, colocaram capa, travesseiro, né? Pra eu ficar confortável. E vai massagem, vai massagem. Aí, eu tinha feito o toque 11h30 da manhã. Sim. Quando foi umas 3h15 da tarde, mais ou menos, eu pedi outro toque. Eu falei, Mari, vamos fazer um toque pra ver como que tá? Ela nem queria, ai, Bruno, não precisa, você tá indo tão bem, as contrações estão vindo, tá intenso. Meu, tá tudo certo, deixa rolar. Não, eu quero saber, porque eu tava, né, Sim. com aquela primeira experiência na cabeça. Quando ela fez o toque, ela falou, Bru, tá 9h30, só tá uma bordinha. Na hora que ela terminou de falar, só tá uma bordinha, veio uma contração, eu comecei a empurrar. Não brinca. Tanto é que eu gravei, né, obviamente. Sério mesmo? Que Gravei, lindo. tá no meu Instagram, inclusive. Ai, eu É. vou pegar, hein? Que lindo. Pode. E aí, quando ela falou, é só uma bordinha, veio uma contração, comecei a fazer força, a bebê começou a descer. Tanto é que o vídeo já começa com a cabecinha dela aparecendo, porque, tipo, foi tudo muito rápido. E foi na posição que você sentiu que o seu… Isso. Me fala como é que foi isso. Assim, você conseguiu sentir que o seu corpo, ele queria… É. Fala. Então, fica até um pouco difícil de explicar, porque como eu te falei, da primeira vez, eu parei numa posição que eu não queria. Que é aquela posição meio que de costume, que a mulher Sim, fica convencional, deitada com a sim. perna aberta. Inclusive, né, depois eu até fui descobrir que no primeiro parto eu levei 7 pontos no períneo. E essa posição influenciou muito nisso. Porque pensa bem, eu tô deitada, tem 2 quilos de gravidade. Só que esses 2 quilos tá contra a minha bacia. Então isso Sim. dificulta a passagem do bebê. Verdade, dificulta. Nossa, Entendeu? verdade. E aí, eu nessa busca ali, né, por tentar encontrar uma posição confortável, eu não sei explicar. Eu sei que na hora que eu fiquei… Porque assim, quando a gente tá em trabalho de parto ativo, que as contrações estão bem fortes, a gente não consegue ficar ereta. A gente fica Não, prostrada, isso mesmo. né? Sim. E aí, me bateu isso, eu fiquei na hora que eu fiquei de 4, foi como se meu corpo todo, tipo, relaxasse. Eu falei, nossa, é aqui. É nesse… É! Caraca. Eu falei, nossa, é aqui. Aí falei pra ela, ó, tá vindo, beleza, arrumaram tudo e tal, colocaram o colchão, encaparam o colchão, né? Aí, fizemos esse toque, ela começou a nascer. E assim, ao contrário da primeira vez, eu senti ela descer no trajeto todo. Eu Não senti brinca. ela descendo. Foi uma sensação assim que… Nossa, eu não sei explicar. É só quem vive mesmo que Sério sabe. mesmo, Bruna? Que coisa mais Quando eu linda. senti aquilo, parecia que eu estava atravessando um portal, Thay. Eu estava atravessando um portal, sabe? A sensação que eu tenho é que eu atravessei dimensões pra encontrar minha filha. Meu Deus. E até me emociona, Não, porque assim, é lindo. foi uma experiência tão forte, tão transformadora pra mim, sabe? Tipo, me mudou tanto. Foi tão bom. Apesar, né, que as pessoas acham, é porque o parto dói, mas naquele momento a dor virou um detalhe tão pequeno que se eu pudesse eu reviveria aquela cena 1000 vezes, se Que possível. maravilha. Então, eu tava nascendo junto com ela de novo, né? E aí, nisso, a contração veio, a cabecinha dela saiu, eu de 4 apoios, a cabecinha saiu, a contração parou. Eu parei de fazer força, porque é isso, a gente não se deve fazer força fora da contração, só durante a contração. Eu ali de 4 apoios, a cabecinha dela pra fora, o Matheus segurando a cabecinha dela. Oi, bebê, o papai tá aqui, não sei o que, tipo, aquela emoção. E eu muito consciente, Thay. Na fase do expulsivo, a minha filha com a cabeça pra fora, eu de 4 apoios, eu completamente consciente. Eu falei, amor, eu vou esperar a próxima contração pra empurrar ela. Ele, tá bom, amor, ela já tá aqui comigo. Tipo, Que coisa mais linda. tudo bem, tá tudo bem. E eu, respirando. Aí a outra contração veio. Aí eu fiz força. Aí ela nasceu inteira. Que maravilha. Aí ela veio pro meu colo. Nossa,
Que sensação Nossa, maravilhosa. maravilhosa. Tanto é que no Nossa, vídeo tem uma hora que eu falo, isso é real. Eu tô aqui imaginando aqui na minha mente isso tudo. Tipo, aquilo pra mim foi uma experiência, assim, surreal, sabe? Eu não sei nem como explicar. Eu atravessei um portal. Eu Que atravessei um maravilha. portal, só que eu tava consciente dessa vez. Eu tava mais consciente. Que maravilha. E foi então aí que me conta como é que foi essa parte da sua amiga ela te chamar pra você ser a do ou a dela. Me conta aí como é que foi isso. Foi depois da minha terceira gestação, né? Que eu tive 3 experiências de parto. Inclusive, eu acho até que eu posso contar um pouquinho da terceira também. Porque Conte. foi… Conte agora. Meu marido fala, você foi eliminando, né, as coisas. Que nem no primeiro parto, eu tinha doula, ganhei no hospital junto com ele. Na segunda vez, eu não tive doula, mas eu ganhei o bebê em casa com a ajuda da equipe. Na terceira vez, por conta de diversos fatores que, se você quiser, eu até posso, né, eu falar aqui, não tem problema nenhum. Não, você que sabe, tá bom? Se você quiser ou não, Aham. eu sei. Na terceira gestação, quer dizer, no terceiro parto, a minha filha nasceu em casa. Só tava eu e meu marido. A nossa quiropraxista, ela acabou meio que chegando, assim, por um convite, né? Porque eu fiz quiropraxia nas 3 gestações. Que maravilha. E eu tinha comentado com ela que eu tava com vontade de ganhar bebê em casa de novo. Sim. Só que, na época em que eu tava grávida pela terceira vez, a gente tava de mudança, porque até então a gente morava com a minha sogra, e a gente ia mudar pra uma casa só nossa, né? Porque terceira bebê vindo, né? A gente precisa de Sim. mais espaço. Tudo mais. Maravilha. Sim, E aí, com por certeza. conta disso, né, financeiramente falando, a gente não tinha como contratar uma equipe. E a minha mãe faleceu, eu tava grávida de 4 meses da caçula. Então foi um baque. Caracas, eu imagino. Isso mexeu muito comigo, porque primeiro, minha mãe tinha 43 anos. Sua mãe era nova. Minha mãe tinha Novíssima. 43 anos. Foi muito repentino. Ela morava no interior, né? E eu grávida. Um dia, o meu pai, na verdade, ele não ligou nem pra mim, porque eu tava grávida, ele tinha medo, né, de eu passar mal, perder o bebê, enfim. Numa quinta-feira, se eu não me engano, ele ligou pro meu marido, falando, a mãe da Bruna, ela tá internada, ela começou a convulsionar em casa, a gente não sabe o que tá acontecendo, né, ela tá em Caracas. coma e tal, não sei o quê. O Matheus, ele demorou um dia pra me contar, porque ele também não sabia Como te como falar aquilo, isso. como que Sim. aquilo ia me impactar, ele ficou com medo por conta do bebê e tudo mais. Ele acabou me contando, e aí meio que foi aquele desespero, eu quero falar com a minha mãe, quero saber da minha mãe, e aí eu, né, já soube que ela tava em coma, que não tinha como, e aí eu Caraca. fui visitar ela lá, né, fui na UTI, permitiram a minha entrada. E aí ela ficou 15 dias internada na UTI, em coma, e veio a falecer no 15º dia. Cara. E foi um baque pra mim, porque no velório dela, não deixaram eu abrir o caixão. O caixão tava fechado. Mas por que não? Porque pelos exames, né, tava acusando meningite. Caracas, não brinca. E aí, por conta disso, o médico, né, tinha ali colocado que que o velório deveria ser de caixão fechado. Aí foi muito mais difícil aí você não poder ver ali, né, a sua mãe se despedir ali naquele momento, né, vendo ela. Eu confesso pra você que até esse momento, eu pensava em ter bebê em casa. Mas depois disso, isso me traumatizou de uma forma que eu falei, eu não ter acesso ao corpo da minha mãe, eu não vou deixar mais ninguém tirar nenhuma pessoa que eu amo de mim. Não vou mais deixar o sistema me Sim, distanciar. sim. E aí, foi aí que eu tomei a decisão. Eu falei, não, eu vou ter Quero minha bebê, realmente ter em eu vou ter a casa. minha bebê em casa sozinha. Que E assim, coragem, coragem. porque a mulher tem que ser corajosa pra poder fazer isso. Só que aí que tá, Thay. A certeza que eu tinha de que ia dar tudo certo era maior que eu. Que maravilha, isso é muito bom. Muito bom Sabe? mesmo. E aí, só que é Te traz aquilo, né? confiança. Muito bom isso, muito bom. É claro que eu não tô incentivando a nenhuma mulher fazer isso sem o devido acompanhamento, sem a devida experiência. Foi a minha escolha. Eu me banquei nisso. Só que era aquilo, né? Eu já tinha decidido, só que eu tinha que falar pro meu marido. Aí eu lembro que um dia eu cheguei nele e falei, amor, então, né, devido às experiências que eu tive, você sabe que, poxa, o parto da Ravena, que foi
o segundo, que foi em casa. Foi maravilhoso, foi uma experiência muito boa pra mim. Não posso contar com a minha mãe, né, pra Sim. estar aqui, pra cuidar de mim, pra participar. E de verdade, eu não quero ir para o hospital. Por favor, não me leva para o hospital pra ganhar o bebê. Aí eu lembro que ele olhou assim pra mim, o que a gente vai precisar? Que maravilha, hein? Que bom. O que a gente vai precisar? Eu falei, bom, eu acho bacana a gente estudar tudo de novo, né? Pra relembrar, pra refrescar a memória. Ver se tem alguma coisa nova, algum artigo novo. E você só vai precisar comprar uma tesoura cirúrgica reta e um clamp de cordão. Ele, só isso? Eu falei, só isso que eu preciso. Maravilha. Então tá bom. E aí, eu fazendo a quiropraxia, né, durante a gestação, que inclusive super recomendo. Eu cheguei a comentar, né, com a nossa quiropraxista, que ela, de uma parceira nossa, acabou virando nossa amiga, assim, pessoal, né. E aí eu comentei com ela, eu falei, então, Carol, a gente vai ganhar bebê em casa. Ela, como assim ganhar bebê em casa? Não, mas você vai contratar a equipe de novo. Eu falei, não, vai ser só eu e o Matheus. Ela, como assim, só você e o Matheus? Mas e as meninas? Eu falei, vamos ficar lá. Ela, ai, Bruna, mas você tem... Ai, caramba, você quer que eu vou pra ajudar? Eu falei, olha, se você quiser participar, Ok. né, uma pessoa bem intencionada a mais não vai fazer mal. Ela, não, então beleza, eu te ajudo. E detalhe, nessa época ela estava fazendo um curso de especialização para quiropraxia em gestantes. Que maravilha. Aí ela falou, meu, sabe por quê? Quando você entrar em trabalho de parto, eu tô aprendendo a fazer alguns ajustes que ajudam o trabalho de parto a acontecer melhor. Nossa, Eu falei, aí melhor. ela já foi aplicar. Nossa, que Exato. maravilha. Eu falei, nossa, então fechou. Só que assim, eu achei que nas primeiras vezes ela tinha falado assim da boca pra fora, né? Aí, conforme a gestação, né, foi avançando, eu comecei a ir uma vez na semana. E quando eu cheguei lá próximo das 40 semanas, né, na última sessão que eu tive com ela, meu, você vai me ligar mesmo, né? Na hora que você começar a sentir, você vai me avisar, você vai deixar eu participar. Eu quero muito participar, por favor. Eu falei, tá bom, você tem certeza? Ela tem. Eu desmarco toda a minha agenda, não tem problema, me fala que eu vou. Que Eu falei, maravilha. beleza. Comecei a sentir as contrações, era uma sexta-feira, mas assim, pródromos, né? Coisinha, o corpo começando a esquentar o motor pro trabalho de parto. Aí peguei e já avisei ela, falei, ó, eu posso cancelar minha agenda agora? Eu falei, não, calma, tá longe ainda. Ainda não. Passei o final de semana, sentindo uma coisinha ou outra, começou a sair tampão. Na segunda-feira de manhã que eu acordei, aí eu falei, é hoje. Agora. Começou É hoje. a se intensificar. Aí já avisei meu marido, ele já falou com ela. Então tá bom, qualquer coisa que você falar, eu já largo tudo aqui e vou pra aí. Beleza. Passei um dia normal. Fazendo minhas coisas, cuidando da casa, cuidando das crianças, fazendo comida, lavando roupa. Eita. É aquilo, né? Vai fazendo, vê a contração. Para, respira. Dá uma mexidinha e volta. Tanto é que nesse dia, eu até recebi uma visita em casa, uma amiga minha que também tava grávida na época. Sim. E foi muito engraçado, né? Que a gente lá no quintal tomando um café da tarde, era umas 5 horas da tarde. Tipo, as contrações estavam começando a se intensificar. A gente tomando um café, gente, só um minutinho. Aí o marido, né? Ele, oxi, você tá bem? Aí a minha amiga, amor, ela tá em trabalho de parto. Ele, meu Deus, vamos pro hospital. Não, vai nascer. Quê? Como assim? Como assim? Foi muito engraçado. Enfim, aí eles foram embora, a noite foi caindo, as contrações foram se intensificando. Quando foi mais ou menos 9h30 da noite, a Carol falou, eu tô encerrando aqui, quer que eu dou uma passada aí? Que aí a gente já dá um ajuste, né? Que aí as contrações dão uma intensificada. Demorou, vem pra cá. Maravilha. Porque até então tava vindo a cada 8, a cada 7, tava irregular. Tava doendo, mas tava bem irregular. Sim. Eu sabia que, né? Porque quando tá próximo do bebê nascer mesmo, é cravadinho, né? Cara. Aí ela chegou em casa, eu tinha acabado de ter uma contração. Ou seja, o certo seria ter uma contração 7 ou 8 minutos depois, certo? Ela chegou, ela já, vamos entrar que eu quero fazer um ajuste em você. Aí ela me preparou, deitei na sala. Na hora que ela terminou de me dar um ajuste, uma contração. Não tinha dado nem 5 minutos. Eu, caraca, meu, isso daqui funciona mesmo, hein? Vamos dar, ela, vamos fazer outra. Ela deu outro ajuste, outra contração. Eu, nossa, não que brinca. bacana. Ela, nossa, isso daqui é o TCC que eu queria. Maravilha. Essa é a prática que eu precisava. Que enfim. nota 10, né? Aí ela, né, me ensinou ali alguns exercícios, alguns movimentos de mobilidade e tal. E a contração começou a vir. Nossa, a gente pediu uma pizza, comeu uma pizza. Não brinca. E naquilo. Não Vinha brinca. a contração, para tudo, faz massagem, respira, volta. Vamos agora aqui comer a pizza, vamos embora. Exatamente. Aí, quando foi uma meia-noite, mais ou menos, ela, eu vou embora pra casa, vou descansar um pouquinho, né? Porque eu trabalhei o dia inteiro. Mas na hora que o bebê estiver nascendo, você me avisa, você sabe, né? Eu falei, não,
fica tranquila. Pode ir lá, dorme. Só deixa o celular com som, porque na hora que tiver na hora eu vou te Eu vou te ligar. ligar. Ela, então tá bom. Aí ela foi embora, fui deitar. Aí meu marido deitou no sofá, a gente tinha colocado o colchão na sala. Deitei no colchão, virei pro ladinho e dormi. Aí vinha a contração, acordava. Voltava a dormir. É muito engraçado, porque a gente volta pro mesmo sonho que a gente tava. É uma delícia. Ah, que bom, que E maravilha. detalhe, como eu já tava, né, com a consciência mais expandida, Sim. mais consciente, eu comecei a perceber que os sonhos que vinham eram coisas que eu tinha vivido ou tinha também situações em que eu já tinha vivido, mas de uma forma diferente, num cenário diferente. E eu achei aquilo muito bizarro, né? Eu falei, nossa, por que isso tá acontecendo? Eu não sabia. As contrações começaram a se intensificar. Na hora que veio uma bem dolorida, eu falei, tá próximo. Aí já levantei e fui pro chuveiro. O amor, liga pra Carol. Ele tá bom. Fui pro chuveiro, aí as contrações estavam a cada 4 minutos, ou seja, já tinha caído, né, o Caraca, tempo pela tava metade. já. Aí ela chegou correndo, já nasceu, já nasceu? Não, ainda não. Ah, então tá bom, o que que eu faço? Aí eu, fui direcionando eles, né? Eu, arruma um lugarzinho ali pra eu ficar de 4 apoios. Ah, tá bom. Aí arrumou a me dar bola. Fiquei na bola. Aí a contração começou a vir. Aí na hora que bateu uma mais dolorida, eu falei, nossa, tá descendo. Aí nisso já, né, tirei os shorts, 4 apoios, que foi a Você posição que pra mim tá sentiu, né, que o corpo já tava querendo liberar. É agora. Aí eu falei, Carol, faz uma massagem. Ah, como que eu Maravilha. faço? Faz assim, assim. Aí ela falando, tá, não sei o quê. Aí veio mais uma, eu falei, nossa, agora ela vai descer. Aí começou o mesmo processo. Senti descendo plenamente, aquela cabeça quentinha. Que Todo aquele maravilha. processo, toda aquela ocitocina, todo aquele êxtase. Que Cabecinha pra maravilha. fora. Eu... Tanto é que. Aí meu marido tá lá, né? Oi, filha, não sei o que. Aí foi muito engraçado que no vídeo do parto tá ali. Peraí, amor, segura só um pouquinho. No álcool em gel. Não brinca. Agora sim, amor, pode soltar. Tipo, a gente já tava craque. Não, já tá. Já tô sabendo já que tem que ser feito. Aí nisso a Marina nasceu, foi, nossa, uma experiência tão transcendental quanto as outras duas, né? E uma coisa que você não citou aqui, que você não teve que fazer, você não teve pontos, né? Nenhuma das 2 vezes que eu parei em casa na posição que eu queria, do jeito que eu queria, eu precisei levar ponto. Meu Deus, Períneo íntegro. Isso é algo assim que tem que ser estudado Uhum. muito. Não, eu na minha preparação para as gestantes, eu falo, porque o segundo maior medo é a laceração. Porque o primeiro medo é a dor do parto. O segundo é, nossa, na hora que sair vai me rasgar toda. Não, Nem sempre. eu já ouvi histórias assim que eu falei, gente, não quero ter no normal. Porque o Exato. meu foi cesárea, Uhum. por conta de que falaram, você vai ter que ser cesárea, Uhum. por conta disso, enfim. Uhum. Mas, ok, eu não queria. Pra mim, eu Uhum. queria ter normal, eu queria sentir aquilo. Mas teve que ser cesárea. Mas quando eu ouvi falar que tinha até que cortar, eu falei, gente, que é isso? Isso, na verdade, já é considerado uma violência Meu obstétrica. Deus, que né? isso? Foi um absurdo de ter que cortar até aquela. Eu falei, gente, eu falei, não. E é muito louco, né? Porque os profissionais que fazem esse tipo de procedimento, eles falam, eu vou dar um piquezinho aqui só pra ajudar o bebê a nascer, só pra ele não te lacerar. Na verdade. Só que o piquezinho em si já é uma laceração de Sim. 2º grau. Meu Pra mais. Deus. E outra, vamos pensar, né? A nível fisiológico mesmo. Se o bebê te rasgar, né? Se ele te der ali uma laceração, você concorda que vai ser uma laceração fisiológica. Por quê? Tudo ali embaixo é músculo, principalmente o nosso Sim. útero, nosso assoalho pélvico. Então, se esticar a ponto de rasgar, aquele rasguinho ele vai rasgar na fibra do próprio músculo. Ou seja, até Verdade. pra cicatrizar é menos dor, Sim. melhor, Verdade. mais rápido. Se eu for com uma tesoura ali, eu não sei pra que lado que tá a fibra do músculo, eu não sei onde tem Sim. nervo, onde tem tendão, entende? Verdade. Então, é muito mais perigoso eu cortar do que se eu deixar a natureza fazer o trabalho dela. Verdade. Sinceramente, Né? é verdade. E, enfim, e aí eu tive, né, essa experiência maravilhosa. Que lindo. É muito lindo demais. Nossa, e eu senti, assim, a presença da minha mãe.
no momento do parto, Sério eu mesmo? sentia que ela tava ali. Sentia que ela tava ali. Tanto é que logo depois, logo em seguida que a minha filha nasceu, que ela tava aqui no meu colo, que eu comecei a chorar, a chorar. Eles, o que que foi? O que que foi? Tá tudo bem? Eu, não, é só minha mãe tá aqui, eu tô sentindo, tipo... Sabe? Porque Caracas. quando você passa pela experiência do parto, tudo abre. Sua percepção abre, sabe? Tanto é que, uma curiosidade agora, e a maioria das pessoas não sabem. Existe uma substância chamada dimetiltriptamina, mais conhecida como DMT. Essa substância, ela só é liberada em momentos cruciais. Nós, seres humanos, a gente libera ela só em 2 momentos da vida. Quando a gente nasce, quando a gente morre. Caracas, não brinca. Essa substância, ela, no mundo científico, ela é conhecida como a molécula do espírito. Por quê? Ela é uma das responsáveis dessa alteração da consciência na mulher durante o trabalho de parto. Nossa. E mais, sabe aonde a gente encontra o DMT fora do corpo? Na ayahuasca, no Santo Daime. Ah, naqueles. É. Peraí. Vai, fala aí pra poder eu ver se é. Acho que, né, a galera, quem não conhece, tem uma religião ali, né, que faz a consagração do Santo Daime da ayahuasca, que é um... É um chá. É um chá que Já ouvi falar, já. que expande a consciência, que a Isso, pessoa já que ouvi falar passa pela... desse chá. Sim. Eu já quis tomar. Eu Mas- quero. Mas eu fiquei com medo. Eu Porque quero. uma colega minha foi, Uhum. né, que É trabalhava transformador. comigo. Ela falou assim, que é algo que não se explica. Isso. Paria isso. Eu falei assim, mas fala como é que é, veterinária. Somente Não você tem ainda como. não tem como, mas você Exato. vai pra outra dimensão. Isso. falei, A sua gente, percepção que altera. isso? Exatamente. A gente libera isso Caracas. durante o trabalho. A mulher e o bebê liberam essa substância. Que coisa maravilhosa. Então, o gestar e o parir não é só fisiológico. É como se desse uma rasgadinha no véu, sabe? Tipo, Sim. existe mais além do que você tá vendo. Sim, Sabe? coisa Então, linda, né? é. É bem profundo. Lindo mesmo. E foi aí, então, que Isso. Aí, no 3º mês, né, da minha caçula, tava ali de pós-parto com as 3 menininhas. A energia lá em cima, completamente realizada, né? Porque eu tinha tido um Maravilha. parto completamente independente. Sim. Tava mega feliz, mega animada. A minha melhor amiga ficou grávida. E aí, justamente por ela ter, né, me acompanhado, que a gente tem mais de 15 anos de amizade. Por ela ter me acompanhado durante todas as gestações, né, saber de toda a minha trajetória, de todo, né. Ela, obviamente, me ligou pra falar que tava grávida, foi aquela alegria, muito legal, porque ela tava tentando já há um tempo. E aí ela falou, Bru, então, eu tô te ligando, obviamente, pra avisar que eu tô grávida e que eu queria te fazer um pedido. Eu, lógico, pode falar o que você quer. Ela, então, eu queria que você me acompanhasse. Eu falei, não, você fica tranquila. Tudo que eu sei, eu vou passar pra você. Fica tranquila, pode deixar. Ela, não, Bru, eu não quero só que você me ensine sobre parto, sobre... Eu quero que você esteja comigo no dia. Eu, putz, mas só pode entrar uma pessoa, né? Ou é eu ou seu marido. E, meu, o pai do bebê... Ela, não, você não, né? Você não tem vontade de ser doula? Eu, pô, tenho. Ela, então, eu tava pensando assim, ao invés de eu contratar uma doula pra me acompanhar, o que você acha de eu pagar o seu curso e aí você me acompanha? Que maravilha. Aí eu peguei e falei pro meu marido, eu falei, amor, ele não, demorou, então fala pra ela que eu pago metade, ajudo pagando metade. Que maravilha. Então, tipo, o negócio me Sim, afunilou, né? ele te encontrou. Isso. Eu não escolhi ser doula. Sim, A doulagem que me escolheu, sim. basicamente. Que maravilha. Isso é muito bom. E aí, né, encontrei ali um curso o mais completo possível, que eu me identificava, né, que atendia ali aos meus critérios, né, porque eu já tinha uma certa experiência. E comecei a estudar conteúdo. E foi muito fácil, né, porque eu já tinha muita coisa na prática. Sim, né? Eu ia só absorver um pouquinho mais da teoria, Sim. né? E aí deu tudo certo, consegui fazer a formação. Eu acho que eu me formei em 4 meses, né? E eu fazendo a formação e preparando ela, me formando e preparando ela. Então, nossa, foi muito bom. E ela foi a primeira gestante que eu acompanhei profissionalmente, né? Na gestação, no parto, no pós-parto. E olha,
No dia em que o bebê dela nasceu, Conta, como é que foi? é, é como se eu tivesse revivido os meus partos através do parto dela, Que coisa sabe? linda. Porque é uma conexão diferente. Porque eu sei exatamente o que ela tá sentindo. Eu sei exatamente pelo que ela tá passando. Então, o meu suporte acaba que fica mais efetivo, Com certeza. né? Porque Uhum. eu sei ali conduzir. Obviamente que sempre respeitando ali o protagonismo da mulher, porque quem manda em tudo ali no momento é Sim. ela, né? Muita gente acha que a doula vai ali no parto só pra fazer massagem, mas não, a gente tem toda uma preparação Sim. antes, né? De levar informação, de levar conhecimento. E até mais, tem mulheres que durante o trabalho de parto nem querem ser tocadas. Só que eu tô ali de suporte. Sério mesmo? Tem umas que não Tem. querem. E é muito engraçado, tá? Porque tem mulher que às vezes quando me contrata fala assim: então, porque assim, no dia do parto, quando eu tô com dor, eu não gosto que ninguém encoste em mim. Então, no dia do parto, você nem encosta em mim. Tá bom, tudo bem. Ok. Chega no... Ai, por favor, faz massagem. É muito legal, sabe? É Porque bom, a é bom gente não se demais. conhece em trabalho de parto, a Sim. gente só vai se conhecer ali na Na hora, é verdade. sabe? Isso Então é muito bom. legal. Tipo, a mulher planeja, não quero isso, não quero aquilo. Ah, não, Mas eu na quero hora, sim. ela falou, vamos, vem, né? Ótimo, ótimo. E assim, obviamente que eu chorei nesse nascimento, né? Eu chorei quando o bebê nasceu, que ela conseguiu, que foi um parto lindo, maravilhoso. Foi uma leoa, a coisa mais linda, orgulho da minha vida. Que maravilha, coisa Foi um linda. momento assim. Foi a coroação da nossa amizade, né? Porque imagina, uma amizade desde o começo da adolescência, né? A gente se conheceu menina, se conheceu mulher e se conheceu Mãe, que sabe? maravilha. Então, tipo, era tanta coisa conectada. E aí, nossa, chorei demais. Até que a equipe lá do hospital ficou me zoando, né? Falei, ai, a doula que chora. Ai, não acredito que essa doula chora no parto. Ai, gente, chora porque é a coisa mais linda do mundo. Mal sabeis o que eu sei, né? Que ela tá passando ali, né? Algo que é mágico, algo único. Aí até uma enfermeira falou, não, mas você tá assim porque ela é tua amiga. Porque a gente tem a mesma tatuagem no mesmo lugar, né? Não brinca, sério? Que legal. Aí a enfermeira viu, ela, é porque vocês têm um vínculo, é por isso e tal, não sei o quê. Só que no segundo parto, eu chorei também. No terceiro, no quarto, é tão... Aquela energia me invade de uma forma que... Nossa, pra mim a coisa mais linda do mundo é ver uma Que mulher parindo, é ver um maravilha. bebê nascendo. Não, de fato, foi aquilo que eu te falei. Quando eu vi o teu Instagram, eu falei, eu quero ficar grávida de novo. E eu quero a Bruna comigo. Lógico. Todos os dias, Bruna. Sério, porque é isso. Você passa a parte linda que é. Porque, de fato, você trazer pra fora nesse ser humano é lindo. E dessa forma que, né, você trabalha, é melhor ainda. E como é que foi que você trouxe a física quântica para o seu trabalho de doula? Como é que aconteceu isso? Então, eu já aplicava física quântica assim, Com comigo, você? com as minhas filhas, com o meu Sim. marido. Ah, é? Você foi Lógico. passando também. Lógico. Sério mesmo? Uhum. Ai, tá com o narizinho escorrendo, tá com o narizinho escorrendo? Vem aqui, deixa a mamãe fazer uma troca de energia aqui, uma imposição de mãos, uma intenção. Passava um minutinho, passava um dia, tá de boa, tá zerada, bora. maravilha. Febre. O meu marido também entrou na mesma vibe, começou a estudar. É muito engraçado que até hoje, às vezes, né, vira e mexe, tem uma febrinha, tem um negocinho. Deu febre, que a primeira coisa que ele faz, deixa as crianças só de fraldinha ou de calcinha, tira a camiseta, Sim. fica corpo a corpo, fica ali. 10 minutinhos a febre baixa. Vai embora. Ai, que maravilha. Ai, mas é só porque ele sabe física quântica? Não, isso é homeostase, é termorregulação. Olha Dá pra só. fazer. Seu filho tá com quantos anos? 14 anos. Nossa, moção. Assim. Se por um acaso ele apresentar alguma febre, alguma coisa assim, corpo a corpo na mamãe, corpo a corpo no papai. Que coisa mais Troca linda. de energia, né? Que maravilha. Troca Sim. de energia. Sim. E aí, na verdade, eu não iniciei a doulagem já aplicando a física quântica. Eu atuei durante um ano. Só que esse um ano que eu atuei, eu fazia o que o curso tinha falado, né? Porque, lógico, o curso ele ensina sobre a questão da fisiologia, mas também ensina a questão da ética da doula, Sim. né? Como se comportar, né? Servir de ponte de comunicação para a equipe e tal, não sei o quê. E aí eu
comecei, né, a trabalhar, a seguir as orientações do curso e tudo mais. Só que eu comecei a perceber que mesmo a fisiologia do parto sendo tão perfeita, tão linda e tão certa, ainda assim, chegava ali na hora, muitas mulheres desistiam. Muitas não. Algumas mulheres desistiam. Não, eu quero ir pra cesárea. Não, mas eu quero ir pra cesárea. Sério mesmo? Uhum. Chegou algumas Aham. a não querer. E isso começou a me incomodar. Num primeiro momento, eu falei, mano, tem alguma coisa errada comigo? Será que eu não tô passando alguma informação? Não, mas eu tô passando tudo que eu sei. Mas o que tá acontecendo? Mas por quê? Eu comecei a me comparar. Eu falei, não, mas por que eu consegui parir 3 vezes e tem mulher que não consegue? Qual que é o problema? Falei, qual que é a minha diferença pra essas delas, mulheres? sim. Meio que eu falei, bom, eu tenho uma consciência diferente. Então, talvez, se eu passar o nível de consciência que eu tenho, talvez as coisas se encaixem. E aí, depois de um ano atuando, além do que, isso começou a me incomodar e alguma coisa dentro de mim falava: você não pode fazer mais do mesmo, você não pode continuar fazendo mais do mesmo. E claro que a doula é uma profissional muito importante, existem muitas doulas com muitas abordagens de diferentes serviços, de diferentes tudos. É importantíssimo. Não, depois que eu fui ver, né, e eu fui, né, pesquisar. Sim. É muito importante. Eu falei, gente, por que eu não soube disso antes? E aí eu pensei, É muito importante ter. e aí eu pensei, bom, e se eu, além de apresentar a fisiologia em si, que é o que de praxe a gente apresenta, e se eu começar a cavar mais fundo? E se eu começar justamente a ultrapassar essa barreira do material? Porque, pela minha experiência, é Sim. óbvio que o gestar e o parir não são apenas fisiológicos. Não é uma coisa mecânica fisiológica. A mulher, ela realmente se transforma de dentro pra fora. E é uma transformação profunda e definitiva. Não tem mais volta. Que maravilha. Então, às vezes, o elo tá aí. E aí, comecei a pesquisar. Como que eu poderia colocar a física quântica? Aí, outro leque se abriu, né? Tem a questão Maravilha. epigenética, campo morfogenético. O que é campo? Me fala o que é isso? Então, o campo morfogenético, se eu não me engano, é descoberto pelo biólogo Rupert Sheldrake. E o que fala essa teoria? Quando o esperma… Eu vou dar uma analogia na minha área, né? Sim, ok. Não. Quando um esperma fecunda um óvulo, eles tornam uma célula só, certo? Certo. Que é chamada de zigoto. Dessa única célula, se forma tudo isso daqui. Sim. E aí você pensa, mas peraí, eu tenho diferentes texturas, diferentes órgãos. Como que uma célula sabe que ela tem que se dividir? E mais do que isso, ela tem que se dividir em determinada quantidade, com determinada substância, com determinada isso, pra formar um órgão que aí tem que formar… Como que ela sabe disso? O campo morfogenético. Caracas. O campo morfogenético é como se fosse essa inteligência que permeia tudo e que organiza as coisas. Que maravilha. Então, eu falo, né, que a partir do momento em que a mulher fica grávida, ela acessa o campo morfogenético da gestação. Por quê? Porque o corpo dela precisa receber a informação. Tá, como que eu vou gerar um bebê? Precisa disso, precisa daquilo. Tem toda uma… que se dá através do campo morfogenético. Eu vou te falar assim, aí você me fala se é de fato isso. O que foi que eu percebi durante a minha gestação? Que o meu lado espiritual ficou mais aflorado. Muito. Sério mesmo. Aham. Eu podia sentir coisas, ou então até ver. Sim. Que outras pessoas não vi. Eu tô falando assim do lado espiritual. Sim. E de até ouvir. Sim. De falar. Sim. Tô falando, sério? Tá. Thay, tem uma… Esqueci o nome dela agora. Isso tem… Desculpa te cortar. Imagina. Isso pra quem não viveu, né? Pra você que não viveu isso, vai dizer assim, né? Que doideira é essa? Mas é de fato, eu senti que na minha gestação, esse lado espiritual foi aflorado totalmente. Intuitivo, né? E
totalmente. Sim, Eu fiquei, sim, com certeza, com certeza. Pra você ter uma noção, já tem ali um registro de estudos, eu esqueci o nome da cientista agora, mas ela catalogou mais de 1000 relatos de mulheres, homens, pais e mães, até parentes próximos, que sonharam com a criança antes de ser concebida. eu vou te falar, a minha mãe, Aí, ó. ela sonhou com o meu Aham. irmão. Olha só. Da forma que o meu irmão nasceu, Uhum. ela viu ele antes. Aconteceu uma coisa comigo Tu parecida. acredita nisso? Lógico! Ela teve um sonho. E ela não sabia que estava grávida, não. Então, exato. Aí ela Exato. teve um sonho de um bebê lindo, sabe? Uhum. Cabelo pretinho, tudo. Aí ela falou assim: estou grávida. Quando ela foi ver, eu tava grávida. E o meu irmão nasceu, assim, nasceu do jeitinho que ela sonhou. Eu falei, Sim. meu Deus, Sim, que é isso? acontece, acontece. Que isso? Aham. O campo É. morfo, a consciência da criança Que que vai vir maravilha. já fica no campo dos pais. Que maravilha. Não é uma coisa É muito lindo, linda? é lindo, isso é lindo. E eu tive uma experiência parecida. Na segunda gestação, a gente tinha esperança de ter um menino, né? Porque eu já tinha uma menina. O meu marido tem um menino mais velho de um primeiro relacionamento, que é mais Sim. velho, ele tá com 16 anos, marmanjão ainda já. E aí, na segunda gestação, eu tive ali uma esperançazinha de ter um menininho, né? Sim. E aí, eu lembro que eu tive uma intercorrência ali no começo e precisei fazer um transvaginal. Eu fiz esse transvaginal, eu tava com 14 semanas, mais ou menos. E aí, a médica que fez esse exame, ela falou, olha, as chances de ser um menino são altas, hein? Nossa, sério? Aham. As chances, eu acho que vai vir um menininho. Espera pra confirmar no próximo ultrassom, mas pelo que eu tô vendo aqui, é um pouco cedo, mas eu acho que vai vir um menininho. Nossa. Só que nessa noite, eu tive um sonho. E eu sonhei que eu tava com um nenenzinho no colo e que eu ficava, ai, Ravena, que coisa mais linda. Mentira, tu falava teu nome. E aí eu acordei no outro dia, eu falei, nossa, que loucura, Ravena? Lindo esse nome. Mas eu tô grávida de um menino. Fiz o segundo ultrassom, adivinha? Ravena caminha. Nossa, então veio pra poder gente, olha Tipo, ó, eu isso. quero ter esse nome aqui, hein? Eu preciso ter esse Olha, nome aqui. Isso é só quem é espiritual pra poder compreender o que é isso. Exato. Que vai muito além do que Muito. uma matéria. Sim, sim. Que coisa maravilhosa. Aí foi então aí que você começou a ver que você precisava aplicar Isso. aquilo que você já tinha. Isso, precisava colocar pra fora pra que outras mulheres também tivessem acesso. E como é que foi isso? Então, fiz todo esse estudo, né? Preparei ali, modifiquei todas as minhas aulas, né? Porque quando a gestante tem o acompanhamento de uma doula, ao longo da gestação, a gente realiza alguns encontros. Que nesses encontros, além da gente criar ali um relacionamento mesmo, um vínculo, porque, Sim. afinal de contas, né? Por mais que seja uma profissão, eu piso num território muito sagrado. Sim, Que é a verdade. gestação, o parto, a maternidade daquela mulher. É verdade. Aquela mulher, ela vai lembrar de mim, né, no caso do nascimento do bebê, Resto da pelo vida. resto da vida. Da vida, Exato. sim, Então é uma verdade. responsabilidade muito grande, Verdade. né? E aí fui lá, preparei tudo bonitinho e tal. Eu confesso que eu tava com frio na barriga, né? Das mulheres não entenderem ou achar que é viagem, mesmo tendo embasamento científico, mesmo tendo toda a bibliografia ali e tal, dá aquele friozinho na barriga, né? Que você fala, Sim. nossa, será que o povo vai achar que eu sou louca? E aí eu fiz uma gestante me procurou, a gente acabou, né, se dando bem. Ela falou, eu quero você mesmo que eu. Beleza. Fomos ter a primeira aula, nosso primeiro encontro. E no primeiro encontro, eu começo bem do começo mesmo, porque o que acontece? Fica a dica aí, hein? Já tô jogando o máximo de informação que eu consigo. Maravilha. A gestação é um processo hormonal, fisicamente falando. É um processo hormonal. E o parto também é um processo hormonal. Então vamos pensar assim, né? Porque tem muitas mulheres que falam, eu tenho medo de não entrar em trabalho de parto. Mas e se eu não entrar em trabalho de parto? Não existe essa possibilidade. Por quê? Se um sistema que conseguiu gerar um bebê inteiro, completo e perfeito, do completo zero, por que esse mesmo sistema não vai ser capaz de promover o nascimento desse mesmo bebê que ele mesmo gerou? Então, né? E aí, fiz essa primeira aula com ela e, já
foi paulada. Já coloquei tudo pra fora. A questão da gestação, expliquei o começo da gestação, expliquei essa questão do campo morfogenético, né? Que a consciência do bebê já fica no campo dos pais e tudo mais. Epigenética, não sei o quê. A mulher começou a chorar. Não brinca. Ela começou a chorar. Ela, meu Deus do céu, nossa, eu nunca pensei nisso. E eu falei, nossa, será que ela tá gostando? Será que ela não tá gostando? Será que tá fazendo sentido? Ela Meu tá Deus. fazendo muito sentido. Não, porque eu também sonhei, não sei o quê. Eu falei, olha só que Meu coisa. Deus, olha É mais só. comum do que a gente É imagina. verdade, é mais comum do que a gente imagina, é verdade. Sabe? E tipo, aí na hora que aconteceu isso, eu falei, achei. Achei o que tava Pronto, faltando. é a chave. Né, seguir fazendo a preparação dela com a mesma base, né? Com a mesma abordagem. Teve um parto, a coisa mais linda do mundo. Que maravilha. Transcendental. Também chorei. A equipe também me zoou. Engraçado, né? Que conforme eu vou acompanhando as mulheres, e eu não consigo controlar, tá? É uma emoção tão grande. Eu fico mas tão feliz da mulher conseguir. Porque Imagino. a hora da covardia chega pra todo mundo. Sim. Eu, no meu primeiro parto, eu cheguei a gritar por cesárea também. Sério mesmo? Uhum. Eu não aguento mais. A dor. E o medo também, né? É. Só que eu percebi depois das minhas experiências que o estado emocional e psicológico da mãe influencia completamente na percepção que ela tem da dor. Então, assim, a dor que eu senti nos 3 partos foi igual. Só que a forma como eu lidei foi diferente. Então, a minha percepção até foi de que doeu menos. Só que não doeu mesmo, não tem como doer menos. Sim. A forma como eu lidei foi diferente. Que maravilha. É. E aí eu falei, bom, achei, né, agora o que faltava, né? E assim, não que, então a mulher que passa por uma cesárea, ela não... É como se ficar algo faltando. Primeiro que é assim, a gente precisa entender o seguinte. Como eu falei, a cesárea, ela é um procedimento muito bem-vindo, né? Quando a mãe e o bebê estão em risco, né? Sim. Quando a gente não tem opção, né? Vale a pena encarar esse risco. Sim. Agora, quando a mulher faz essa escolha simplesmente porque ela acha que é mais simples, mais rápido, mais seguro e que não tem dor. Ela tá deixando de viver algo. Mais do que isso, Thay, é uma questão até de saúde. Saúde, Porque, né? ó, até trazendo dados aqui. A cada 1000 cesáreas, morrem 20,6% das mulheres. Mulheres sem qualquer tipo de intercorrência, que foram para a cesárea por livre e espontânea vontade. E uma que na cesárea, antes mesmo, você tem que tomar uma injeção. Se for aplicada de forma errada, como qualquer cirurgia. Me fala se é isso, porque já faz tanto tempo que a hack, né? só me falaram que se for anestesia se hackiana. for aplicada de forma errada, você perde os movimentos da perna. Ou seja, de fato, se for necessário. Exato. Porque é uma cirurgia de médio porte. É até uma analogia que eu faço, porque assim, quando a gente vai fazer qualquer tipo de cirurgia, antes você não tem que fazer uma bateria de exame pra saber se você tá apta pra passar por aquela cirurgia? Sim. Um monte de exames. Na cesárea não tem isso. Não tem. Só faz aqui exame de sangue e vamos embora. Não, você faz o pré-natal. Isso, sim. Só que, o pré-natal é exame de sangue, ultrassom, né? A curva glicêmica, urina, fezes, mede, né? Vai medindo a altura uterina, vai escutando o coraçãozinho do bebê. E é isso. Não faz nenhum exame pra saber realmente se você está apto para passar, sabe? Então, às vezes, a mulher que não precisa de uma cesárea, mas que quer porque tem medo do parto, que isso é obviamente muito comum, porque a gente tem uma cultura que demoniza mesmo a dor do parto, né? O processo de parir. Ela tá se colocando em risco junto com o bebê. Então, voltando. A cada 1000 cesáreas, morrem 20,6% das mulheres. Isso que eu tô falando são dados da FEBRASO, que é a Federação Brasileira de Ginecologistas Obstétricos. Quem quiser pode pesquisar aí. A cada 1000 mulheres, morrem 20,6% de mulheres. É 200 mulheres. A cada 1000 morre 200. Morrem. Meu 200. Deus, isso é muito sério, hein? Agora vamos jogar mesmo número pro parto normal. A cada 1000 partos normais,
morrem 1,73% das mulheres. Meu Deus. É uma diferença muito grande. Muito grande. Só que a gente tem uma cultura que faz com que a cesárea seja a via de nascimento mais aceita socialmente. Porque até eu faço uma brincadeira. Ano passado, a gente teve as Olimpíadas, certo? Sim. E aí, quando o atleta vai lá e faz todo o que precisa fazer e ganha, ele ganha a medalha e todo mundo fica feliz. Aí ele vai lá dar entrevista com a medalha, todo orgulhoso, né? E aí o repórter fala, e aí, como é que foi essa preparação? Medalha merecida? Não, tô há 4 anos me preparando, treinando 4 horas por dia, fazendo dieta, né? Cheguei a me lesionar, mas voltei, não sei o quê, 4 anos, não, mas consegui, parabéns, muito bem, né? Todo mundo aplaude, fala que é merecido. Fala que você ficou 12 horas em trabalho de parto pra ganhar seu bebê. Ai, que desnecessário. Ai, que louca. Nossa, Ai, pra que isso? Verdade. Verdade. Aí eu pensei, será que se a gente sair da maternidade com uma medalha, será que vão começar a conhecer Verdade. mais? Seria ótimo, né? Né? Já que o problema é a que medalha. maravilha! Olha só. E é isso mesmo. Né? Verdade. E... Enfim, e aí a doula, né, a profissional doula, ela tá aí justamente pra trazer essa consciência pras mulheres, né, de que, tipo, o parto não é esse bicho de 7 cabeças, que a dor, ela acaba se tornando um detalhe perante todo o processo, entende? Então, a mulher que se permite experienciar um parto, mesmo com medo, porque eu tive medo, nas 3 gestações eu tive medo do parto. Sim. Foi até engraçado que no terceira vez, né? Tava próximo de eu ganhar a terceira bebê. Eu lembro que uma vez a gente tava andando de carro assim, aí eu virei pro meu marido e falei, ai amor, eu tô com medo do parto. Ele, oxe, tu já pariu 2 vezes, tu já sabe o que é, tu tá com medo. Eu falei, eu tô com medo porque eu sei o que me espera. Porque realmente não é fácil. É uma experiência muito forte, muito intensa. Você lida com partes suas que você nem sabia que existia, sabe? Começa a vir um monte de medo à tona, um monte de insegurança, um monte de besteira na cabeça. Sim. Só porque que... Hoje, né, eu tenho esse entendimento. Por que vem tudo isso? É pra você resolver aqui agora. Porque a partir dali, você já não pode mais levar isso com você. Caraca. É uma outra versão sua, entendeu? Então, hoje, pra mim, o parto é um portal que a mulher passa, que a gente tem esse privilégio, não esse peso. É um privilégio, né? É um privilégio. Porque eu lembro que, quando eu fiquei grávida a primeira vez, eu cheguei a pensar assim, eu nasci mulher, certo? O que as mulheres fazem que só as mulheres fazem? A gente menstrua, a gente gesta, a gente pare e a gente cria. Eu falei, então eu vou encarar isso como um superpoder. Já que eu nasci nesse corpo que é apropriado para esse tipo de experiência, eu quero viver essas experiências da melhor maneira possível. Que maravilha. Sabe? Então isso também me ajudou a experienciar tudo que eu experienciei, né? Da forma como foi. Muito bom. Muito bom. E hoje eu, através do meu servir, né, do meu trabalho, eu acompanho, né, essas mulheres justamente trazendo essa consciência, trazendo essa abordagem para além do fisiológico. Porque, primeiro que assim, a doula, ela nunca, jamais toma uma decisão pela mulher. Nunca. Quem manda em tudo, seja nas decisões, no planejamento, quem é a protagonista de tudo é a mulher. O meu trabalho é o quê? É oferecer a informação para que ela possa fazer uma escolha consciente. Porque eu acho que a gente só faz uma escolha válida quando a gente realmente sabe aquilo que a gente está escolhendo. Então, se eu tô indo para uma cesárea porque eu acho que o parto normal vai doer muito, que eu não vou aguentar e que a cesárea é um parto sem dor, eu não tô tendo a consciência completa da minha escolha. Porque se eu pegar pra estudar, eu tô falando só da fisiologia, se eu pegar pra estudar só a fisiologia, eu vou ver que é incomparável. É óbvio que, tanto pra mim quanto pro meu bebê, eu vou querer um parto normal. Sim. Entende? Então, a gente tem essa luta, né? Aí de levar essa informação pras mulheres, de tirar esse medo, né? Porque eu acho que um dos maiores desafios da minha profissão é justamente lidar com esses paradigmas instalados na cabeça das mulheres, de que gestar é muito difícil, de que parir é muito difícil, de que dói muito, de que não vale a pena, de que, enfim. Então, a gente precisa fazer um trabalho justamente pra transmutar tudo isso, né? Que maravilha. Que lindo, que história linda.
pra poder a gente já ir já pro... O que é que você acredita, assim, que a maternidade, ela vem a mudar na vida da mulher? A maternidade. Olha, Thay, falando de mim, né, da minha Sim, experiência, eu como mãe, eu acho que a mulher quando ela é mãe, quando ela, né, tá no processo de ser mãe, é a é o momento da vida em que a gente mais tá próxima de Deus, verdade, né. não é? Sim. Porque pensa bem, a partir do momento que você pega aquele nenenzinho, todo melequento, todo molinho, quentinho no colo, você fala: "Cara, eu consigo sentir uma ínfima parte do que é um amor incondicional. Agora eu consigo ter uma pequena concepção É do o que é amor de Deus". Deus. É, Verdade, sabe? Eu tô falando verdade. porque quando eu estava parindo as minhas filhas, eu me senti conectada, assim, de um jeito que eu não sei explicar, Que maravilha. sabe? Eu sentia que eu fazia parte do todo. Que lindo. Isso é bom demais. E, Bruna, deixa aí o teu Instagram e quem quer te contratar, o que Sim. o que é que ela tem que fazer? Primeiro, me procura no Insta. Pode dizer. O meu Instagram é @doulaalquimista, tudo junto, Doula Alquimista, porque pra mim gestar e parir é uma alquimia, né, é uma alquimia Maravilha, pessoal. sim. E aí o que que eu gosto? Num primeiro contato, né, como eu falei que é um território muito sagrado, que precisa rolar ali um tchan, eu gosto de conversar com a mulher primeiro, sem compromisso nenhum. Então, às vezes, eu agendo uma chamada de vídeo, às vezes a gente se encontra, justamente pra conversar, pra eu saber qual é a intenção daquela mulher, por que que ela tá procurando uma doula, né, o que que ela busca numa doula? Por que que ela, né, que eu Que preciso entender maravilha, pra que eu sim. possa atender as expectativas e quem sabe até ultrapassá-las, Sim, com né. certeza. Então, na verdade, as mulheres não são só as mulheres que querem ter um parto normal que procuram uma doula. As mulheres que querem aprender mais sobre gestar, sobre parir, sobre amamentação, elas também procuram uma doula. Algumas acabam mudando de ideia, não sei porquê, né, mas é porque a fisiologia é uma coisa tão linda. E e aí a gente faz esse primeiro contato, eu falo um pouco de mim, falo um pouco da minha experiência, do meu trabalho, a mulher também conta um pouco dela, porque isso também é muito importante, Sim. né. E aí, a partir desse momento, se for da vontade dela, ela já escolhe o tipo de serviço que ela quer. No caso, tem mulheres que querem só a preparação, tipo: "Não, eu quero entender só como que funciona ali o processo gestacional e do parto". Faço a preparação. "Ah, não, eu quero que você esteja comigo lá no dia do parto, pessoalmente". A gente faz a preparação e a mulher, através dessa preparação, ela fica apta, né, a ver os sinais que o corpo dela tá dando pra poder entrar em contato comigo e falar: "Ó, Bru, tô com Tô contração. Ô, sentindo. Bru, é um tampão. Olha, agora tá doendo. Vamos pro hospital?", né. Sim, Então ela mesmo tem essa autonomia, né, de estar preparada, de saber qual é o momento certo pra ir. que maravilha. E é isso. E aí né, outra coisa também que é muito importante, que a gente só fica falando da mulher, da mulher, da mulher, mas a preparação do acompanhante também é muito importante, tá? No caso, você fala do esposo A pessoa que a mulher que escolher, que seja estiver lá. Sim. exatamente. Por quê? Quando a gente entra na partolândia, a gente já não fica mais Amei isso, apta. na Partolândia, é É. verdade. Quando a gente entra, a gente não fica mais Amei. apta a tomar decisão, a escolher. Verdade. Então, aquele acompanhante, ele precisa ter ali o mesmo nível de preparação, o mesmo nível de conhecimento da mulher e saber quais são as escolhas da mulher. É claro, vai ter um plano de parto ali, né, que é um documento que a mulher expressa ali todas as vontades, o que ela quer na assistência, o que ela aceita, o que ela não Que aceita. legal, muito bom isso. Mas o acompanhante, ele serve como um guardião também. Então é como se eu e o acompanhante fôssemos guardiões ali daquela grávida para proporcionar a melhor experiência da melhor maneira possível, para que ela não se preocupe com qualquer coisa que seja, que as coisas cheguem para ela já Pronto, assim, mastigadas, maravilha. prontas, exatamente. Uhum. Então a doula ela também faz isso, ela não prepara só a mulher, ela prepara a mulher e o acompanhante, para que no dia do parto todo mundo esteja alinhadinho, bonitinho. Que maravilha. Que
que mensagem você pode deixar para aquelas mulheres que querem ser, que elas estão se preparando, Certo. também para aquelas que já estão? Que Bom, que mensagem que você deixa aí para elas? Pode. para as mulheres que estão se preparando, se você já tá grávida ou se você pretende ficar grávida, eu ao contrário da grande maioria das pessoas, né, que às vezes a gente ouve: "Ah, a sua vida vai acabar". A vida vai só começar. Quando você se tornar mãe, quando você estiver gestando, depois que você parir, que você estiver no processo de pós-parto, de puerpério, de amamentar, é aí que você vai perceber que a sua vida realmente começou. Eu falo porque eu tenho essa sensação. Parece que antes de eu ter as minhas filhas, eu vivia no piloto automático. E aí elas meio que, sabe, me acenderam pra vida de novo. Então, como eu falei, a maternidade sim, ela é muito difícil, porque ela requer renúncia, ela requer muita dedicação. A gente acaba assim, não se reconhecendo às vezes no meio do processo, mas não é um não reconhecer que, seja ruim. Na verdade, é como se você tivesse tendo uma segunda chance de resetar a sua vida, só que agora de uma maneira diferente, né, com responsabilidades diferentes, com uma visão diferente do mundo, de tudo. Então, se você tiver com medo, seja lá do que for, vai com medo mesmo, porque vai valer a pena. E pra você que já é mãe, eh, eu eu me coloco como que eu posso dizer? Quando eu fiquei grávida pela primeira vez, tá, eu pensava assim: "Nossa, eu vou ensinar tanta coisa pra minha filha. Nossa, ela vai aprender tanta coisa". E no final eu acabei aprendendo mais do que ensinando. Maravilha. Então, eu acho que se a gente se permitir, aprender mais do que ensinar, as coisas elas ficam mais fluídas, sabe. Eu acho que a gente precisa se preocupar um pouco menos em tentar ensinar tudo que a gente sabe e observar mais, aprender mais, porque as crianças, né, os bebês, as crianças, eles são seres que eles têm uma conexão muito recente com a fonte, né. Então, a gente observar a forma como eles vivem a vida, a alegria que eles carregam por coisas tão simples, né. Verdade. Eh, Acho que isso reacende a gente. É claro que, muitas mulheres, né, têm uma sobrecarga mesmo, né, de trabalho, de, tarefa. Então é o trabalho, é o filho, é o marido, é a casa, tem que fazer janta, tem que lavar roupa, tem que isso, tem que aquilo. E essa sobrecarga, na verdade, não é o teu filho que tá fazendo, não é a maternidade que é pesada. O que é a sobrecarga, o que é pesado é você ter que fazer outras coisas sendo mãe, né, porque pensa bem, se você estiver cuidando de uma criança, só cuidando de uma criança não é trabalhoso. Agora, se você estiver cuidando de uma criança, trabalhando fora, cuidando do marido, cuidando da casa, isso sim é sobrecarga. Então, a sobrecarga ela não tá na maternidade em si, mas, hoje, né, com o estilo de vida que a gente tem, que as mulheres trabalham fora, né, que têm os seus empregos, isso é a sobrecarga, né, porque eu acho que a gente tinha que ter a oportunidade de aproveitar mais os nossos filhos, Com né, certeza. de estar ali mais presente na criação, principalmente nos primeiros anos de vida, Sim. né. Então, eu acredito que a maternidade seja um impulso que você pode mudar a sua vida completamente. Você vê, quantas mulheres depois que se tornam mães não abandonam o emprego, ou Verdade. mudam de emprego, ou começam a empreender e fazer aquilo que gostam. Eu mesma, Sim. eu nem sabia que eu queria ser doula, mas depois que eu vivi tudo que eu vivi, Aí foi pronto, é isso. exato, Uhum, sabe. sim. Então, a gente se perde mesmo, é difícil mesmo, mas a gente ganha uma expansão de consciência, uma evolução, não só a nível espiritual, mas em qualquer nível, sabe. E é muito grande, porque como eu falei pra você, ser mãe, maternar, é uma das coisas mais próximas de Deus, né, que cuida da gente, que ama incondicionalmente, que mesmo às vezes a gente fazendo malcriação, pode até dar uma bronca, pode até dar um castiguinho, mas ele tá sempre ali, Tá, né, tá é. amando Tá sem parar, amando, sim. né. Verdade. Então eu acho que o segredo é se entregar,
Se entregar e aproveitar a vida, né? Porque passa tão rápido, gente. Verdade. E eu me recordo até que após, né, eu ter nascido, né, eu fiquei com saudade da minha Não barriga. dá. Fiquei com Dá. saudade, eu falei, meu Deus, que Uhum. saudade de sentir mexendo, ai, que coisa Sim. gostosa. Eu fiquei, eu falei, gente, que é isso? É. E fato, parece que a gente se perde. Sim, sim. Eu sente isso, você sente, você, Uhum. tipo, e eu acho não, eu acho que toda mulher, parece que ela não é ela, É, mas é aquilo, ela está mudando para muito. ser uma versão melhor, e de Com fato, eu me certeza. tornei uma versão melhor. O meu filho, ele veio para me dar uma, para poder mostrar quem eu de fato sou. Exato, ele potencializou aquilo que já era Isso seu, mesmo. Ou né? seja, isso é maravilhoso, né, É, é. maravilhoso. E você falando, assim, de mães, né, que se sobrecarregam por causa do trabalho e que não têm a oportunidade de acompanhar, né, os seus filhos, eu passei por isso. Eu É tive que muito pôr o meu difícil. na creche com 1 ano e 6 mesinhos, ou seja, eu não há pra poder trocar de fraldinha pra cueca, não fui eu quem Uhum. fiz isso, ou seja, eu não fiz parte disso. Isso dói, né? Dói Isso demais dói. como mãe, É. sabe, você não foram outras mulheres, sabe, que Uhum. fizeram isso. Então eu acho bom demais isso que você falou, é viver a maternidade. É. Sem medo, né? Olha, Aproveita que você aí é uma nova versão, joga aproveita. tudo pro alto e vê o que que você quer, o que É que te isso, deixa isso feliz, né? mesmo, essa sua Aproveita. nova versão e já põe pra fora. Bruna, que maravilha ter te ouvido hoje, sabe, saber desse seu outro lado, da sua profissão, que é maravilhosa. Obrigada, É uma profissão obrigada. linda, linda, linda Obrigada. mesmo. O que é que eu te falei? Que eu tenho vontade de ser mãe. Me Ah, chama, me novamente, chama. eu vou. Bruna, vamos Me sim! chama. Meu, que coisa linda, viu? Eu te agradeço demais por você ter vindo aqui hoje. Imagina, eu que agradeço o convite. Muito obrigada também quem assistiu aí até o final. Foi muito bom. Obrigada, Má, maravilhosa. Que Amar, maravilhosa. Muito bom. E teve coisas aqui que você trouxe que com certeza para mulheres terem acesso àquilo, elas teriam que ir lá pagar ou então contratar alguém para poder ouvir. Sim. E você falou aqui. Isso foi ótimo. Não, espero Nossa. que, quem sabe eu volto. A gente volta Com com outros certeza, assuntos. Ó, eu já me maravilha. convidando, que coisa feia, mentira. Não, sim, com certeza, está super convidada, com Não, eu super certeza. agradeço, Thay, pelo espaço, pelo convite. Eu confesso que eu cheguei aqui super nervosa, assim, ai meu Deus, você calma, vai dar tudo certo. E ai, se deixar eu fico aqui falando horas e horas, porque é muito bom. É muito bom, É uma é um delícia. assunto maravilhoso. É uma troca que a gente cresce muito, né? Cresce demais, cresce muito. É muito bom porque a gente acaba, né, se identificando. Poxa, eu passei por isso aí que você tá falando, isso aí que você tá falando. Eu senti isso daí também. É muito bom isso, é muito Sim, bom, sim, viu? sim. Então, sim, já deixo aqui, já aberto aqui um próximo convite. Só me chamar que eu venho com o maior prazer do mundo. Maravilha! Então é isso aí, entendeu? Que hoje você que está pensando, já está se programando, ou então você que já é mãe, né? Porque mãe não é somente aquela que já está com o bebezinho ali. Você que já tem ali o bebê na sua barriga, você já é mãe. Já é mãe. E Já é sempre será, Sempre. independente do que aconteça. Olha só que coisa linda, tá vendo? Então que isso venha entrar, sabe, a sua cabeça de que dá sim aquele medinho, dá. Dá, Mas dá. vai, sabe, vai. É claro que, né, se não tiver como fazer o normal, Sim. vai no cesárea, que não vai te diminuir. Por De isso, você jeito é nenhum. mãe da mesma forma. Mas se você tiver a oportunidade, viva isso. E ainda mais, chame a Bruna para estar com você nessa sua fase aí, que eu tenho certeza que é maravilhosa. Vai ser um prazer. Maravilha. E é isso, nós vamos ficar então por aqui. Te aguardem na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite. Até lá.